O João Tenenem possui o nome científico de Synallaxis pixie e é uma ave da família Furnariidae. Essa ave sul-americana também é conhecida como João Tiriri, Bem-tereré, Sete Panelinha, Bem-tereré e Guamperiri, além de Species Spinetae em inglês. Seu estado de conservação é um pouco preocupante, no entanto, devido ao avanço do desmatamento, vem aumentando com o tempo. No Brasil esse pássaro corre desde o centro-sul da Bahia até o Rio Grande do Sul, passando por outros estados como Minas Gerais e Espírito Santo. Ele ocorre também na Argentina, Paraguai e Uruguai. Esta ave que costuma habitar as bordas da mata, áreas arbustivas, campos e também em capoeiras localizada em áreas menos elevadas. Possui hábito de empoleira-se em locais abertos apenas para cantar. Espécie sem dimorfismo sexual, ou seja, não é possível distinguir macho e fêmea com facilidade. O João Tenenem mede cerca de 16 centímetros e pesa em média 13 gramas. Apresenta cauda e o dorso pardo oliváceos, enquanto que o topo da sua cabeça e suas asas são na cor ferrugínea. As penas da sua garganta são cinzas e as bases das penas desse local são pretas. Na fase jovem, essa ave não possui a cor ferrugem no topo da sua cabeça e em suas asas. Não existem subespécies reconhecidas até este momento. O seu principal alimento são os artrópodes que encontra na vegetação quando está a forragear nos ramos baixos. Em alguns poucos casos também pode ser encontrado forrageando no solo. Esse pássaro faz o seu ninho, que é um amontoado de gravetos, no interior de moitas. O ninho tem um formato alongado e a abertura fica na lateral, sendo uma espécie de túnel que conduz até a parte principal. Lá é onde fica o local que a fêmea irá fazer a postura. Ela irá forrar com materiais como ramos e casca de ovos. São postos entre 3 a 4 ovos por postura e eles são de cor creme. A incubação e os cuidados com os filhotes são responsabilidade de ambos os pais, assim como acontece com as demais aves dessa família. Acesse o link na descrição do vídeo para maiores detalhes e fotos. Inscreva-se em nosso canal para receber mais dicas e informações sobre pássaros. Aproveite também para curtir e compartilhar este vídeo com seus amigos. O João Tenenem possui o nome científico de Synallaxis pixie e é uma ave da família Furnariidae. Essa ave sul-americana também é conhecida como João Tiriri, Bem-tereré, Sete Panelinha, Bem-tereré e Guamperiri, além de Species Spinetae em inglês. Seu estado de conservação é um pouco preocupante, no entanto, devido ao avanço do desmatamento, vem aumentando com o tempo. No Brasil esse pássaro corre desde o centro-sul da Bahia até o Rio Grande do Sul, passando por outros estados como Minas Gerais e Espírito Santo. Ele ocorre também na Argentina, Paraguai e Uruguai. Esta ave que costuma habitar as bordas da mata, áreas arbustivas, campos e também em capoeiras localizada em áreas menos elevadas. Possui hábito de empoleira-se em locais abertos apenas para cantar. Espécie sem dimorfismo sexual, ou seja, não é possível distinguir macho e fêmea com facilidade. O João Tenenem mede cerca de 16 centímetros e pesa em média 13 gramas. Apresenta cauda e o dorso pardo oliváceos, enquanto que o topo da sua cabeça e suas asas são na cor ferrugínea. As penas da sua garganta são cinzas e as bases das penas desse local são pretas. Na fase jovem, essa ave não possui a cor ferrugem no topo da sua cabeça e em suas asas. Não existem subespécies reconhecidas até este momento. O seu principal alimento são os artrópodes que encontra na vegetação quando está a forragear nos ramos baixos. Em alguns poucos casos também pode ser encontrado forrageando no solo. Esse pássaro faz o seu ninho, que é um amontoado de gravetos, no interior de moitas. O ninho tem um formato alongado e a abertura fica na lateral, sendo uma espécie de túnel que conduz até a parte principal. Lá é onde fica o local que a fêmea irá fazer a postura. Ela irá forrar com materiais como ramos e casca de ovos.
São postos entre 3 a 4 ovos por postura e eles são de cor creme. A incubação e os cuidados com os filhotes são responsabilidade de ambos os pais, assim como acontece com as demais aves dessa família. Acesse o link na descrição do vídeo para maiores detalhes e fotos. Inscreva-se em nosso canal para receber mais dicas e informações sobre pássaros. Aproveite também para curtir e compartilhar este vídeo com seus amigos. O João Teneném possui o nome científico de Synallaxis spixi e é uma ave da família Furnariidae. Essa ave sul-americana também é conhecida como João Tiriri, Bem-tereré, Sete Panelinha, Bem-tereré e Guamperiri, além de Species Spinetae em inglês. Seu estado de conservação é um pouco preocupante, no entanto, devido ao avanço do desmatamento, vem aumentando com o tempo. No Brasil esse pássaro corre desde o centro-sul da Bahia até o Rio Grande do Sul, passando por outros estados como Minas Gerais e Espírito Santo. Ele ocorre também na Argentina, Paraguai e Uruguai. Esta ave que costuma habitar as bordas da mata, áreas arbustivas, campos e também em capoeiras localizadas em áreas menos elevadas. Possui hábito de empoleira-se em locais abertos apenas para cantar. Espécie sem dimorfismo sexual, ou seja, não é possível distinguir macho e fêmea com facilidade. O João Teneném mede cerca de 16 centímetros e pesa em média 13 gramas. Apresenta cauda e o dorso pardo oliváceos, enquanto que o topo da sua cabeça e suas asas são na cor ferrugínea. As penas da sua garganta são cinzas e as bases das penas desse local são pretas. Na fase jovem, essa ave não possui a cor ferrugem no topo da sua cabeça e em suas asas. Não existem subespécies reconhecidas até este momento. O seu principal alimento são os artrópodes que encontra na vegetação quando está a forragear nos ramos baixos. Em alguns poucos casos também pode ser encontrado forrageando no solo. Esse pássaro faz o seu ninho, que é um amontoado de gravetos, no interior de moitas. O ninho tem um formato alongado e a abertura fica na lateral, sendo uma espécie de túnel que conduz até a parte principal. Lá é onde fica o local que a fêmea irá fazer a postura. Ela irá forrar com materiais como ramos e casca de ovos. São postos entre 3 a 4 ovos por postura e eles são de cor creme. A incubação e os cuidados com os filhotes são responsabilidade de ambos os pais, assim como acontece com as demais aves dessa família. Acesse o link na descrição do vídeo para maiores detalhes e fotos. Inscreva-se em nosso canal para receber mais dicas e informações sobre pássaros. Aproveite também para curtir e compartilhar este vídeo com seus amigos. O João Teneném possui o nome científico de Synallaxis spixi e é uma ave da família Furnariidae. Essa ave sul-americana também é conhecida como João Tiriri, Bem-tereré, Sete Panelinha, Bem-tereré e Guamperiri, além de Species Spinetae em inglês. Seu estado de conservação é um pouco preocupante, no entanto, devido ao avanço do desmatamento, vem aumentando com o tempo. No Brasil esse pássaro corre desde o centro-sul da Bahia até o Rio Grande do Sul, passando por outros estados como Minas Gerais e Espírito Santo. Ele ocorre também na Argentina, Paraguai e Uruguai. Esta ave que costuma habitar as bordas da mata, áreas arbustivas, campos e também em capoeiras localizadas em áreas menos elevadas. Possui hábito de empoleira-se em locais abertos apenas para cantar. Espécie sem dimorfismo sexual, ou seja, não é possível distinguir macho e fêmea com facilidade. O João Teneném mede cerca de 16 centímetros e pesa em média 13 gramas. Apresenta cauda e o dorso pardo oliváceos, enquanto que o topo da sua cabeça e suas asas são na cor ferrugínea. As penas da sua garganta são cinzas e as bases das penas desse local são pretas. Na fase jovem, essa ave não possui a cor ferrugem no topo da sua cabeça e em suas asas. Não existem subespécies reconhecidas até este momento. O seu principal alimento são os artrópodes que encontra na vegetação quando está a forragear nos ramos baixos.
Em alguns poucos casos também pode ser encontrado forrageando no solo. Esse pássaro faz o seu ninho, que é um amontoado de gravetos, no interior de moitas. O ninho tem um formato alongado e a abertura fica na lateral, sendo uma espécie de túnel que conduz até a parte principal. Lá é onde fica o local que a fêmea irá fazer a postura. Ela irá forrar com materiais como ramos e casca de ovos. São postos entre 3 a 4 ovos por postura e eles são de cor creme. A incubação e os cuidados com os filhotes são responsabilidade de ambos os pais, assim como acontece com as demais aves dessa família. Acesse o link na descrição do vídeo para maiores detalhes e fotos. Inscreva-se em nosso canal para receber mais dicas e informações sobre pássaros. Aproveite também para curtir e compartilhar este vídeo com seus amigos. O João Tenenem possui o nome científico de Synallaxis spixi e é uma ave da família Furnariidae. Essa ave sul-americana também é conhecida como João Tiriri, Bem-tereré, Sete Panelinha, Bem-tereré e Guamperiri, além de Species Spinetae em inglês. Seu estado de conservação é um pouco preocupante, no entanto, devido ao avanço do desmatamento, vem aumentando com o tempo. No Brasil esse pássaro corre desde o centro-sul da Bahia até o Rio Grande do Sul, passando por outros estados como Minas Gerais e Espírito Santo. Ele ocorre também na Argentina, Paraguai e Uruguai. Esta ave que costuma habitar as bordas da mata, áreas arbustivas, campos e também em capoeiras localizada em áreas menos elevadas. Possui hábito de empoleira-se em locais abertos apenas para cantar. Espécie sem dimorfismo sexual, ou seja, não é possível distinguir macho e fêmea com facilidade. O João Tenenem mede cerca de 16 centímetros e pesa em média 13 gramas. Apresenta cauda e o dorso pardo oliváceos, enquanto que o topo da sua cabeça e suas asas são na cor ferrugínea. As penas da sua garganta são cinzas e as bases das penas desse local são pretas. Na fase jovem, essa ave não possui a cor ferrugem no topo da sua cabeça e em suas asas. Não existem subespécies reconhecidas até este momento. O seu principal alimento são os artrópodes que encontra na vegetação quando está a forragear nos ramos baixos. Em alguns poucos casos também pode ser encontrado forrageando no solo. Esse pássaro faz o seu ninho, que é um amontoado de gravetos, no interior de moitas. O ninho tem um formato alongado e a abertura fica na lateral, sendo uma espécie de túnel que conduz até a parte principal. Lá é onde fica o local que a fêmea irá fazer a postura. Ela irá forrar com materiais como ramos e casca de ovos. São postos entre 3 a 4 ovos por postura e eles são de cor creme. A incubação e os cuidados com os filhotes são responsabilidade de ambos os pais, assim como acontece com as demais aves dessa família. Acesse o link na descrição do vídeo para maiores detalhes e fotos. Inscreva-se em nosso canal para receber mais dicas e informações sobre pássaros. Aproveite também para curtir e compartilhar este vídeo com seus amigos. O João Tenenem possui o nome científico de Synallaxis spixi e é uma ave da família Furnariidae. Essa ave sul-americana também é conhecida como João Tiriri, Bem-tereré, Sete Panelinha, Bem-tereré e Guamperiri, além de Species Spinetae em inglês. Seu estado de conservação é um pouco preocupante, no entanto, devido ao avanço do desmatamento, vem aumentando com o tempo. No Brasil esse pássaro corre desde o centro-sul da Bahia até o Rio Grande do Sul, passando por outros estados como Minas Gerais e Espírito Santo. Ele ocorre também na Argentina, Paraguai e Uruguai. Esta ave que costuma habitar as bordas da mata, áreas arbustivas, campos e também em capoeiras localizada em áreas menos elevadas. Possui hábito de empoleira-se em locais abertos apenas para cantar. Espécie sem dimorfismo sexual, ou seja, não é possível distinguir macho e fêmea com facilidade. O João Tenenem mede cerca de 16 centímetros e pesa em média 13 gramas. Apresenta cauda e o dorso pardo oliváceos,
enquanto que o topo da sua cabeça e suas asas são na cor ferrugínea. As penas da sua garganta são cinzas e as bases das penas desse local são pretas. Na fase jovem, essa ave não possui a cor ferrugem no topo da sua cabeça e em suas asas. Não existem subespécies reconhecidas até este momento. O seu principal alimento são os artrópodes que encontra na vegetação quando está a forragear nos ramos baixos. Em alguns poucos casos também pode ser encontrado forrageando no solo. Esse pássaro faz o seu ninho, que é um amontoado de gravetos, no interior de moitas. O ninho tem um formato alongado e a abertura fica na lateral, sendo uma espécie de túnel que conduz até a parte principal. Lá é onde fica o local que a fêmea irá fazer a postura. Ela irá forrar com materiais como ramos e casca de ovos. São postos entre 3 a 4 ovos por postura e eles são de cor creme. A incubação e os cuidados com os filhotes são responsabilidade de ambos os pais, assim como acontece com as demais aves dessa família. Acesse o link na descrição do vídeo para maiores detalhes e fotos. Inscreva-se em nosso canal para receber mais dicas e informações sobre pássaros. Aproveite também para curtir e compartilhar este vídeo com seus amigos. O João Tenenem possui o nome científico de Synallaxis spixi e é uma ave da família Furnariidae. Essa ave sul-americana também é conhecida como João Tiriri, Bentereré, Sete Panelinha, Bentereré e Guamperiri, além de Species spinetae em inglês. Seu estado de conservação é um pouco preocupante, no entanto, devido ao avanço do desmatamento, vem aumentando com o tempo. No Brasil esse pássaro corre desde o centro-sul da Bahia até o Rio Grande do Sul, passando por outros estados como Minas Gerais e Espírito Santo. Ele ocorre também na Argentina, Paraguai e Uruguai. Esta ave que costuma habitar as bordas da mata, áreas arbustivas, campos e também em capoeiras localizadas em áreas menos elevadas. Possui hábito de empoleirar-se em locais abertos apenas para cantar. Espécie sem dimorfismo sexual, ou seja, não é possível distinguir macho e fêmea com facilidade. O João Tenenem mede cerca de 16 centímetros e pesa em média 13 gramas. Apresenta cauda e o dorso pardo oliváceos, enquanto que o topo da sua cabeça e suas asas são na cor ferrugínea. As penas da sua garganta são cinzas e as bases das penas desse local são pretas. Na fase jovem, essa ave não possui a cor ferrugem no topo da sua cabeça e em suas asas. Não existem subespécies reconhecidas até este momento. O seu principal alimento são os artrópodes que encontra na vegetação quando está a forragear nos ramos baixos. Em alguns poucos casos também pode ser encontrado forrageando no solo. Esse pássaro faz o seu ninho, que é um amontoado de gravetos, no interior de moitas. O ninho tem um formato alongado e a abertura fica na lateral, sendo uma espécie de túnel que conduz até a parte principal. Lá é onde fica o local que a fêmea irá fazer a postura. Ela irá forrar com materiais como ramos e casca de ovos. São postos entre 3 a 4 ovos por postura e eles são de cor creme. A incubação e os cuidados com os filhotes são responsabilidade de ambos os pais, assim como acontece com as demais aves dessa família. Acesse o link na descrição do vídeo para maiores detalhes e fotos. Inscreva-se em nosso canal para receber mais dicas e informações sobre pássaros. Aproveite também para curtir e compartilhar este vídeo com seus amigos. O João Tenenem possui o nome científico de Synallaxis spixi e é uma ave da família Furnariidae. Essa ave sul-americana também é conhecida como João Tiriri, Bentereré, Sete Panelinha, Bentereré e Guamperiri, além de Species spinetae em inglês. Seu estado de conservação é um pouco preocupante, no entanto, devido ao avanço do desmatamento, vem aumentando com o tempo. No Brasil esse pássaro corre desde o centro-sul da Bahia até o Rio Grande do Sul, passando por outros estados como Minas Gerais e Espírito Santo. Ele ocorre também na Argentina, Paraguai e Uruguai. Esta ave que costuma habitar as bordas da mata,
áreas arbustivas, campos e também em capoeiras localizada em áreas menos elevadas. Possui hábito de empoleira-se em locais abertos apenas para cantar. Espécie sem dimorfismo sexual, ou seja, não é possível distinguir macho e fêmea com facilidade. O João Teneném mede cerca de 16 centímetros e pesa em média 13 gramas. Apresenta cauda e o dorso pardo oliváceos, enquanto que o topo da sua cabeça e suas asas são na cor ferrugínea. As penas da sua garganta são cinzas e as bases das penas desse local são pretas. Na fase jovem, essa ave não possui a cor ferrugem no topo da sua cabeça e em suas asas. Não existem subespécies reconhecidas até este momento. O seu principal alimento são os artrópodes que encontra na vegetação quando está a forragear nos ramos baixos. Em alguns poucos casos também pode ser encontrado forrageando no solo. Esse pássaro faz o seu ninho, que é um amontoado de gravetos, no interior de moitas. O ninho tem um formato alongado e a abertura fica na lateral, sendo uma espécie de túnel que conduz até a parte principal. Lá é onde fica o local que a fêmea irá fazer a postura. Ela irá forrar com materiais como ramos e casca de ovos. São postos entre 3 a 4 ovos por postura e eles são de cor creme. A incubação e os cuidados com os filhotes são responsabilidade de ambos os pais, assim como acontece com as demais aves dessa família. Acesse o link na descrição do vídeo para maiores detalhes e fotos. Inscreva-se em nosso canal para receber mais dicas e informações sobre pássaros. Aproveite também para curtir e compartilhar este vídeo com seus amigos. O João Teneném possui o nome científico de Synallaxis spixi e é uma ave da família Furnariidae. Essa ave sul-americana também é conhecida como João Tiriri, Bem-tereré, Sete Panelinha, Bem-tereré e Guamperiri, além de Species spinetae em inglês. Seu estado de conservação é um pouco preocupante, no entanto, devido ao avanço do desmatamento, vem aumentando com o tempo. No Brasil esse pássaro corre desde o centro-sul da Bahia até o Rio Grande do Sul, passando por outros estados como Minas Gerais e Espírito Santo. Ele ocorre também na Argentina, Paraguai e Uruguai. Esta ave que costuma habitar as bordas da mata, áreas arbustivas, campos e também em capoeiras localizada em áreas menos elevadas. Possui hábito de empoleira-se em locais abertos apenas para cantar. Espécie sem dimorfismo sexual, ou seja, não é possível distinguir macho e fêmea com facilidade. O João Teneném mede cerca de 16 centímetros e pesa em média 13 gramas. Apresenta cauda e o dorso pardo oliváceos, enquanto que o topo da sua cabeça e suas asas são na cor ferrugínea. As penas da sua garganta são cinzas e as bases das penas desse local são pretas. Na fase jovem, essa ave não possui a cor ferrugem no topo da sua cabeça e em suas asas. Não existem subespécies reconhecidas até este momento. O seu principal alimento são os artrópodes que encontra na vegetação quando está a forragear nos ramos baixos. Em alguns poucos casos também pode ser encontrado forrageando no solo. Esse pássaro faz o seu ninho, que é um amontoado de gravetos, no interior de moitas. O ninho tem um formato alongado e a abertura fica na lateral, sendo uma espécie de túnel que conduz até a parte principal. Lá é onde fica o local que a fêmea irá fazer a postura. Ela irá forrar com materiais como ramos e casca de ovos. São postos entre 3 a 4 ovos por postura e eles são de cor creme. A incubação e os cuidados com os filhotes são responsabilidade de ambos os pais, assim como acontece com as demais aves dessa família. Acesse o link na descrição do vídeo para maiores detalhes e fotos. Inscreva-se em nosso canal para receber mais dicas e informações sobre pássaros. Aproveite também para curtir e compartilhar este vídeo com seus amigos. O João Teneném possui o nome científico de Synallaxis spixi e é uma ave da família Furnariidae. Essa ave sul-americana também é conhecida como João Tiriri, Bem-tereré, Sete Panelinha, Bem-tereré e Guamperiri,
além de species spinetae em inglês. Seu estado de conservação é um pouco preocupante, no entanto, devido ao avanço do desmatamento, vem aumentando com o tempo. No Brasil, esse pássaro corre desde o centro-sul da Bahia até o Rio Grande do Sul, passando por outros estados como Minas Gerais e Espírito Santo. Ele ocorre também na Argentina, Paraguai e Uruguai. Esta ave que costuma habitar as bordas da mata, áreas arbustivas, campos e também em capoeiras localizadas em áreas menos elevadas. Possui hábito de empoleira-se em locais abertos apenas para cantar. Espécie sem dimorfismo sexual, ou seja, não é possível distinguir macho e fêmea com facilidade. O João Teneném mede cerca de 16 centímetros e pesa em média 13 gramas. Apresenta cauda e o dorso pardo oliváceos, enquanto que o topo da sua cabeça e suas asas são na cor ferrugínea. As penas da sua garganta são cinzas e as bases das penas desse local são pretas. Na fase jovem, essa ave não possui a cor ferrugem no topo da sua cabeça e em suas asas. Não existem subespécies reconhecidas até este momento. O seu principal alimento são os artrópodes que encontra na vegetação quando está a forragear nos ramos baixos. Em alguns poucos casos também pode ser encontrado forrageando no solo. Esse pássaro faz o seu ninho, que é um amontoado de gravetos, no interior de moitas. O ninho tem um formato alongado e a abertura fica na lateral, sendo uma espécie de túnel que conduz até a parte principal. Lá é onde fica o local que a fêmea irá fazer a postura. Ela irá forrar com materiais como ramos e casca de ovos. São postos entre 3 a 4 ovos por postura e eles são de cor creme. A incubação e os cuidados com os filhotes são responsabilidade de ambos os pais, assim como acontece com as demais aves dessa família. Acesse o link na descrição do vídeo para maiores detalhes e fotos. Inscreva-se em nosso canal para receber mais dicas e informações sobre pássaros. Aproveite também para curtir e compartilhar este vídeo com seus amigos. O João Teneném possui o nome científico de Synallaxis spixi e é uma ave da família Furnariidae. Essa ave sul-americana também é conhecida como João Tiriri, Bem-tereré, Sete Panelinha, Bem-tereré e Guamperiri, além de species spinetae em inglês. Seu estado de conservação é um pouco preocupante, no entanto, devido ao avanço do desmatamento, vem aumentando com o tempo. No Brasil, esse pássaro corre desde o centro-sul da Bahia até o Rio Grande do Sul, passando por outros estados como Minas Gerais e Espírito Santo. Ele ocorre também na Argentina, Paraguai e Uruguai. Esta ave que costuma habitar as bordas da mata, áreas arbustivas, campos e também em capoeiras localizadas em áreas menos elevadas. Possui hábito de empoleira-se em locais abertos apenas para cantar. Espécie sem dimorfismo sexual, ou seja, não é possível distinguir macho e fêmea com facilidade. O João Teneném mede cerca de 16 centímetros e pesa em média 13 gramas. Apresenta cauda e o dorso pardo oliváceos, enquanto que o topo da sua cabeça e suas asas são na cor ferrugínea. As penas da sua garganta são cinzas e as bases das penas desse local são pretas. Na fase jovem, essa ave não possui a cor ferrugem no topo da sua cabeça e em suas asas. Não existem subespécies reconhecidas até este momento. O seu principal alimento são os artrópodes que encontra na vegetação quando está a forragear nos ramos baixos. Em alguns poucos casos também pode ser encontrado forrageando no solo. Esse pássaro faz o seu ninho, que é um amontoado de gravetos, no interior de moitas. O ninho tem um formato alongado e a abertura fica na lateral, sendo uma espécie de túnel que conduz até a parte principal. Lá é onde fica o local que a fêmea irá fazer a postura. Ela irá forrar com materiais como ramos e casca de ovos. São postos entre 3 a 4 ovos por postura e eles são de cor creme. A incubação e os cuidados com os filhotes são responsabilidade de ambos os pais, assim como acontece com as demais aves dessa família.
Acesse o link na descrição do vídeo para maiores detalhes e fotos. Inscreva-se em nosso canal para receber mais dicas e informações sobre pássaros. Aproveite também para curtir e compartilhar este vídeo com seus amigos. O João Teneném possui o nome científico de Synallaxis spixi e é uma ave da família Furnariidae. Essa ave sul-americana também é conhecida como João Tiriri, Bem-tereré, Sete Panelinha, Bem-tereré e Guamperiri, além de Species Spinetae em inglês. Seu estado de conservação é um pouco preocupante, no entanto, devido ao avanço do desmatamento, vem aumentando com o tempo. No Brasil esse pássaro corre desde o centro-sul da Bahia até o Rio Grande do Sul, passando por outros estados como Minas Gerais e Espírito Santo. Ele ocorre também na Argentina, Paraguai e Uruguai. Esta ave que costuma habitar as bordas da mata, áreas arbustivas, campos e também em capoeiras localizadas em áreas menos elevadas. Possui hábito de empoleira-se em locais abertos apenas para cantar. Espécie sem dimorfismo sexual, ou seja, não é possível distinguir macho e fêmea com facilidade. O João Teneném mede cerca de 16 centímetros e pesa em média 13 gramas. Apresenta cauda e o dorso pardo oliváceos, enquanto que o topo da sua cabeça e suas asas são na cor ferrugínea. As penas da sua garganta são cinzas e as bases das penas desse local são pretas. Na fase jovem, essa ave não possui a cor ferrugem no topo da sua cabeça e em suas asas. Não existem subespécies reconhecidas até este momento. O seu principal alimento são os artrópodes que encontra na vegetação quando está a forragear nos ramos baixos. Em alguns poucos casos também pode ser encontrado forrageando no solo. Esse pássaro faz o seu ninho, que é um amontoado de gravetos, no interior de moitas. O ninho tem um formato alongado e a abertura fica na lateral, sendo uma espécie de túnel que conduz até a parte principal. Lá é onde fica o local que a fêmea irá fazer a postura. Ela irá forrar com materiais como ramos e casca de ovos. São postos entre 3 a 4 ovos por postura e eles são de cor creme. A incubação e os cuidados com os filhotes são responsabilidade de ambos os pais, assim como acontece com as demais aves dessa família. Acesse o link na descrição do vídeo para maiores detalhes e fotos. Inscreva-se em nosso canal para receber mais dicas e informações sobre pássaros. Aproveite também para curtir e compartilhar este vídeo com seus amigos. O João Teneném possui o nome científico de Synallaxis spixi e é uma ave da família Furnariidae. Essa ave sul-americana também é conhecida como João Tiriri, Bem-tereré, Sete Panelinha, Bem-tereré e Guamperiri, além de Species Spinetae em inglês. Seu estado de conservação é um pouco preocupante, no entanto, devido ao avanço do desmatamento, vem aumentando com o tempo. No Brasil esse pássaro corre desde o centro-sul da Bahia até o Rio Grande do Sul, passando por outros estados como Minas Gerais e Espírito Santo. Ele ocorre também na Argentina, Paraguai e Uruguai. Esta ave que costuma habitar as bordas da mata, áreas arbustivas, campos e também em capoeiras localizadas em áreas menos elevadas. Possui hábito de empoleira-se em locais abertos apenas para cantar. Espécie sem dimorfismo sexual, ou seja, não é possível distinguir macho e fêmea com facilidade. O João Teneném mede cerca de 16 centímetros e pesa em média 13 gramas. Apresenta cauda e o dorso pardo oliváceos, enquanto que o topo da sua cabeça e suas asas são na cor ferrugínea. As penas da sua garganta são cinzas e as bases das penas desse local são pretas. Na fase jovem, essa ave não possui a cor ferrugem no topo da sua cabeça e em suas asas. Não existem subespécies reconhecidas até este momento. O seu principal alimento são os artrópodes que encontra na vegetação quando está a forragear nos ramos baixos. Em alguns poucos casos também pode ser encontrado forrageando no solo. Esse pássaro faz o seu ninho, que é um amontoado de gravetos, no interior de moitas. O ninho tem um formato alongado e a abertura fica na lateral,
sendo uma espécie de túnel que conduz até a parte principal. Lá é onde fica o local que a fêmea irá fazer a postura. Ela irá forrar com materiais como ramos e casca de ovos. São postos entre 3 a 4 ovos por postura e eles são de cor creme. A incubação e os cuidados com os filhotes são responsabilidade de ambos os pais, assim como acontece com as demais aves dessa família. Acesse o link na descrição do vídeo para maiores detalhes e fotos. Inscreva-se em nosso canal para receber mais dicas e informações sobre pássaros. Aproveite também para curtir e compartilhar este vídeo com seus amigos. O João Tenenem possui o nome científico de Synallaxis spixi e é uma ave da família Furnariidae. Essa ave sul-americana também é conhecida como João Tererê, bem tereré, sete panelinha, bem tererê e guampererê, além de Species spinetae em inglês. Seu estado de conservação é um pouco preocupante, no entanto, devido ao avanço do desmatamento, vem aumentando com o tempo. No Brasil esse pássaro corre desde o centro-sul da Bahia até o Rio Grande do Sul, passando por outros estados como Minas Gerais e Espírito Santo. Ele ocorre também na Argentina, Paraguai e Uruguai. Esta ave que costuma habitar as bordas da mata, áreas arbustivas, campos e também em capoeiras localizada em áreas menos elevadas. Possui hábito de empoleira-se em locais abertos apenas para cantar. Espécie sem dimorfismo sexual, ou seja, não é possível distinguir macho e fêmea com facilidade. O João Tenenem mede cerca de 16 centímetros e pesa em média 13 gramas. Apresenta cauda e o dorso pardo oliváceos, enquanto que o topo da sua cabeça e suas asas são na cor ferrugínea. As penas da sua garganta são cinzas e as bases das penas desse local são pretas. Na fase jovem, essa ave não possui a cor ferrugem no topo da sua cabeça e em suas asas. Não existem subespécies reconhecidas até este momento. O seu principal alimento são os artrópodes que encontra na vegetação quando está a forragear nos ramos baixos. Em alguns poucos casos também pode ser encontrado forrageando no solo. Esse pássaro faz o seu ninho, que é um amontoado de gravetos, no interior de moitas. O ninho tem um formato alongado e a abertura fica na lateral, sendo uma espécie de túnel que conduz até a parte principal. Lá é onde fica o local que a fêmea irá fazer a postura. Ela irá forrar com materiais como ramos e casca de ovos. São postos entre 3 a 4 ovos por postura e eles são de cor creme. A incubação e os cuidados com os filhotes são responsabilidade de ambos os pais, assim como acontece com as demais aves dessa família. Acesse o link na descrição do vídeo para maiores detalhes e fotos. Inscreva-se em nosso canal para receber mais dicas e informações sobre pássaros. Aproveite também para curtir e compartilhar este vídeo com seus amigos. O João Tenenem possui o nome científico de Synallaxis spixi e é uma ave da família Furnariidae. Essa ave sul-americana também é conhecida como João Tererê, bem tereré, sete panelinha, bem tererê e guampererê, além de Species spinetae em inglês. Seu estado de conservação é um pouco preocupante, no entanto, devido ao avanço do desmatamento, vem aumentando com o tempo. No Brasil esse pássaro corre desde o centro-sul da Bahia até o Rio Grande do Sul, passando por outros estados como Minas Gerais e Espírito Santo. Ele ocorre também na Argentina, Paraguai e Uruguai. Esta ave que costuma habitar as bordas da mata, áreas arbustivas, campos e também em capoeiras localizada em áreas menos elevadas. Possui hábito de empoleira-se em locais abertos apenas para cantar. Espécie sem dimorfismo sexual, ou seja, não é possível distinguir macho e fêmea com facilidade. O João Tenenem mede cerca de 16 centímetros e pesa em média 13 gramas. Apresenta cauda e o dorso pardo oliváceos, enquanto que o topo da sua cabeça e suas asas são na cor ferrugínea. As penas da sua garganta são cinzas e as bases das penas desse local são pretas. Na fase jovem, essa ave não possui a cor ferrugem no topo da sua cabeça e em suas asas.
Não existem subespécies reconhecidas até este momento. O seu principal alimento são os artrópodes que encontra na vegetação quando está a forragear nos ramos baixos. Em alguns poucos casos também pode ser encontrado forrageando no solo. Esse pássaro faz o seu ninho, que é um amontoado de gravetos, no interior de moitas. O ninho tem um formato alongado e a abertura fica na lateral, sendo uma espécie de túnel que conduz até a parte principal. Lá é onde fica o local que a fêmea irá fazer a postura. Ela irá forrar com materiais como ramos e casca de ovos. São postos entre 3 a 4 ovos por postura e eles são de cor creme. A incubação e os cuidados com os filhotes são responsabilidade de ambos os pais, assim como acontece com as demais aves dessa família. Acesse o link na descrição do vídeo para maiores detalhes e fotos. Inscreva-se em nosso canal para receber mais dicas e informações sobre pássaros. Aproveite também para curtir e compartilhar este vídeo com seus amigos. O João Tenenem possui o nome científico de Sinalaxis pixie e é uma ave da família Furnariidae. Essa ave sul-americana também é conhecida como João Tiriri, Bem-tereré, Sete Panelinha, Bem-tereré e Guamperiri, além de Species Spinetae em inglês. Seu estado de conservação é um pouco preocupante, no entanto, devido ao avanço do desmatamento, vem aumentando com o tempo. No Brasil esse pássaro corre desde o centro-sul da Bahia até o Rio Grande do Sul, passando por outros estados como Minas Gerais e Espírito Santo. Ele ocorre também na Argentina, Paraguai e Uruguai. Esta ave que costuma habitar as bordas da mata, áreas arbustivas, campos e também em capoeiras localizadas em áreas menos elevadas. Possui hábito de empoleira-se em locais abertos apenas para cantar. Espécie sem dimorfismo sexual, ou seja, não é possível distinguir macho e fêmea com facilidade. O João Tenenem mede cerca de 16 centímetros e pesa em média 13 gramas. Apresenta cauda e o dorso pardo oliváceos, enquanto que o topo da sua cabeça e suas asas são na cor ferrugínea. As penas da sua garganta são cinzas e as bases das penas desse local são pretas. Na fase jovem, essa ave não possui a cor ferrugem no topo da sua cabeça e em suas asas. Não existem subespécies reconhecidas até este momento. O seu principal alimento são os artrópodes que encontra na vegetação quando está a forragear nos ramos baixos. Em alguns poucos casos também pode ser encontrado forrageando no solo. Esse pássaro faz o seu ninho, que é um amontoado de gravetos, no interior de moitas. O ninho tem um formato alongado e a abertura fica na lateral, sendo uma espécie de túnel que conduz até a parte principal. Lá é onde fica o local que a fêmea irá fazer a postura. Ela irá forrar com materiais como ramos e casca de ovos. São postos entre 3 a 4 ovos por postura e eles são de cor creme. A incubação e os cuidados com os filhotes são responsabilidade de ambos os pais, assim como acontece com as demais aves dessa família. Acesse o link na descrição do vídeo para maiores detalhes e fotos. Inscreva-se em nosso canal para receber mais dicas e informações sobre pássaros. Aproveite também para curtir e compartilhar este vídeo com seus amigos. O João Tenenem possui o nome científico de Sinalaxis pixie e é uma ave da família Furnariidae. Essa ave sul-americana também é conhecida como João Tiriri, Bem-tereré, Sete Panelinha, Bem-tereré e Guamperiri, além de Species Spinetae em inglês. Seu estado de conservação é um pouco preocupante, no entanto, devido ao avanço do desmatamento, vem aumentando com o tempo. No Brasil esse pássaro corre desde o centro-sul da Bahia até o Rio Grande do Sul, passando por outros estados como Minas Gerais e Espírito Santo. Ele ocorre também na Argentina, Paraguai e Uruguai. Esta ave que costuma habitar as bordas da mata, áreas arbustivas, campos e também em capoeiras localizadas em áreas menos elevadas. Possui hábito de empoleira-se em locais abertos apenas para cantar. Espécie sem dimorfismo sexual, ou seja,
não é possível distinguir macho e fêmea com facilidade. O João Teneném mede cerca de 16 centímetros e pesa em média 13 gramas. Apresenta cauda e o dorso pardo oliváceos, enquanto que o topo da sua cabeça e suas asas são na cor ferrugínea. As penas da sua garganta são cinzas e as bases das penas desse local são pretas. Na fase jovem, essa ave não possui a cor ferrugem no topo da sua cabeça e em suas asas. Não existem subespécies reconhecidas até este momento. O seu principal alimento são os artrópodes que encontra na vegetação quando está a forragear nos ramos baixos. Em alguns poucos casos também pode ser encontrado forrageando no solo. Esse pássaro faz o seu ninho, que é um amontoado de gravetos, no interior de moitas. O ninho tem um formato alongado e a abertura fica na lateral, sendo uma espécie de túnel que conduz até a parte principal. Lá é onde fica o local que a fêmea irá fazer a postura. Ela irá forrar com materiais como ramos e casca de ovos. São postos entre 3 a 4 ovos por postura e eles são de cor creme. A incubação e os cuidados com os filhotes são responsabilidade de ambos os pais, assim como acontece com as demais aves dessa família. Acesse o link na descrição do vídeo para maiores detalhes e fotos. Inscreva-se em nosso canal para receber mais dicas e informações sobre pássaros. Aproveite também para curtir e compartilhar este vídeo com seus amigos. O João Teneném possui o nome científico de Synallaxis spixi e é uma ave da família Furnariidae. Essa ave sul-americana também é conhecida como João Tiriri, Bentereré, Sete Panelinha, Bentereré e Guamperiri, além de Species Spinetae em inglês. Seu estado de conservação é um pouco preocupante, no entanto, devido ao avanço do desmatamento, vem aumentando com o tempo. No Brasil esse pássaro corre desde o centro-sul da Bahia até o Rio Grande do Sul, passando por outros estados como Minas Gerais e Espírito Santo. Ele ocorre também na Argentina, Paraguai e Uruguai. Esta ave que costuma habitar as bordas da mata, áreas arbustivas, campos e também em capoeiras localizadas em áreas menos elevadas. Possui hábito de empoleirar-se em locais abertos apenas para cantar. Espécie sem dimorfismo sexual, ou seja, não é possível distinguir macho e fêmea com facilidade. O João Teneném mede cerca de 16 centímetros e pesa em média 13 gramas. Apresenta cauda e o dorso pardo oliváceos, enquanto que o topo da sua cabeça e suas asas são na cor ferrugínea. As penas da sua garganta são cinzas e as bases das penas desse local são pretas. Na fase jovem, essa ave não possui a cor ferrugem no topo da sua cabeça e em suas asas. Não existem subespécies reconhecidas até este momento. O seu principal alimento são os artrópodes que encontra na vegetação quando está a forragear nos ramos baixos. Em alguns poucos casos também pode ser encontrado forrageando no solo. Esse pássaro faz o seu ninho, que é um amontoado de gravetos, no interior de moitas. O ninho tem um formato alongado e a abertura fica na lateral, sendo uma espécie de túnel que conduz até a parte principal. Lá é onde fica o local que a fêmea irá fazer a postura. Ela irá forrar com materiais como ramos e casca de ovos. São postos entre 3 a 4 ovos por postura e eles são de cor creme. A incubação e os cuidados com os filhotes são responsabilidade de ambos os pais, assim como acontece com as demais aves dessa família. Acesse o link na descrição do vídeo para maiores detalhes e fotos. Inscreva-se em nosso canal para receber mais dicas e informações sobre pássaros. Aproveite também para curtir e compartilhar este vídeo com seus amigos. O João Teneném possui o nome científico de Synallaxis spixi e é uma ave da família Furnariidae. Essa ave sul-americana também é conhecida como João Tiriri, Bentereré, Sete Panelinha, Bentereré e Guamperiri, além de Species Spinetae em inglês. Seu estado de conservação é um pouco preocupante, no entanto, devido ao avanço do desmatamento, vem aumentando com o tempo.
No Brasil, esse pássaro corre desde o centro-sul da Bahia até o Rio Grande do Sul, passando por outros estados como Minas Gerais e Espírito Santo. Ele ocorre também na Argentina, Paraguai e Uruguai. Esta ave que costuma habitar as bordas da mata, áreas arbustivas, campos e também em capoeiras localizadas em áreas menos elevadas. Possui hábito de empoleira-se em locais abertos apenas para cantar. Espécie sem dimorfismo sexual, ou seja, não é possível distinguir macho e fêmea com facilidade. O João Teneném mede cerca de 16 centímetros e pesa em média 13 gramas. Apresenta cauda e o dorso pardo oliváceos, enquanto que o topo da sua cabeça e suas asas são na cor ferrugínea. As penas da sua garganta são cinzas e as bases das penas desse local são pretas. Na fase jovem, essa ave não possui a cor ferrugem no topo da sua cabeça e em suas asas. Não existem subespécies reconhecidas até este momento. O seu principal alimento são os artrópodes que encontra na vegetação quando está a forragear nos ramos baixos. Em alguns poucos casos também pode ser encontrado forrageando no solo. Esse pássaro faz o seu ninho, que é um amontoado de gravetos, no interior de moitas. O ninho tem um formato alongado e a abertura fica na lateral, sendo uma espécie de túnel que conduz até a parte principal. Lá é onde fica o local que a fêmea irá fazer a postura. Ela irá forrar com materiais como ramos e casca de ovos. São postos entre 3 a 4 ovos por postura e eles são de cor creme. A incubação e os cuidados com os filhotes são responsabilidade de ambos os pais, assim como acontece com as demais aves dessa família. Acesse o link na descrição do vídeo para maiores detalhes e fotos. Inscreva-se em nosso canal para receber mais dicas e informações sobre pássaros. Aproveite também para curtir e compartilhar este vídeo com seus amigos. O João Teneném possui o nome científico de Synallaxis spixi e é uma ave da família Furnariidae. Essa ave sul-americana também é conhecida como João Tiriri, Bentereré, Sete Panelinha, Bentereré e Guamperiri, além de Species spinetae em inglês. Seu estado de conservação é um pouco preocupante, no entanto, devido ao avanço do desmatamento, vem aumentando com o tempo. No Brasil, esse pássaro corre desde o centro-sul da Bahia até o Rio Grande do Sul, passando por outros estados como Minas Gerais e Espírito Santo. Ele ocorre também na Argentina, Paraguai e Uruguai. Esta ave que costuma habitar as bordas da mata, áreas arbustivas, campos e também em capoeiras localizadas em áreas menos elevadas. Possui hábito de empoleira-se em locais abertos apenas para cantar. Espécie sem dimorfismo sexual, ou seja, não é possível distinguir macho e fêmea com facilidade. O João Teneném mede cerca de 16 centímetros e pesa em média 13 gramas. Apresenta cauda e o dorso pardo oliváceos, enquanto que o topo da sua cabeça e suas asas são na cor ferrugínea. As penas da sua garganta são cinzas e as bases das penas desse local são pretas. Na fase jovem, essa ave não possui a cor ferrugem no topo da sua cabeça e em suas asas. Não existem subespécies reconhecidas até este momento. O seu principal alimento são os artrópodes que encontra na vegetação quando está a forragear nos ramos baixos. Em alguns poucos casos também pode ser encontrado forrageando no solo. Esse pássaro faz o seu ninho, que é um amontoado de gravetos, no interior de moitas. O ninho tem um formato alongado e a abertura fica na lateral, sendo uma espécie de túnel que conduz até a parte principal. Lá é onde fica o local que a fêmea irá fazer a postura. Ela irá forrar com materiais como ramos e casca de ovos. São postos entre 3 a 4 ovos por postura e eles são de cor creme. A incubação e os cuidados com os filhotes são responsabilidade de ambos os pais, assim como acontece com as demais aves dessa família. Acesse o link na descrição do vídeo para maiores detalhes e fotos. Inscreva-se em nosso canal para receber mais dicas e informações sobre pássaros.
Aproveite também para curtir e compartilhar este vídeo com os seus amigos. O João Tenenem possui o nome científico de Synallaxis spixi e é uma ave da família Furnariidae. Essa ave sul-americana também é conhecida como João Tiriri, Bentereré, Sete Panelinha, Bentereré e Guamperiri, além de Species Spinetae em inglês. Seu estado de conservação é um pouco preocupante, no entanto, devido ao avanço do desmatamento, vem aumentando com o tempo. No Brasil esse pássaro corre desde o centro-sul da Bahia até o Rio Grande do Sul, passando por outros estados como Minas Gerais e Espírito Santo. Ele ocorre também na Argentina, Paraguai e Uruguai. Esta ave que costuma habitar as bordas da mata, áreas arbustivas, campos e também em capoeiras localizadas em áreas menos elevadas. Possui hábito de empoleira-se em locais abertos apenas para cantar. Espécie sem dimorfismo sexual, ou seja, não é possível distinguir macho e fêmea com facilidade. O João Tenenem mede cerca de 16 centímetros e pesa em média 13 gramas. Apresenta cauda e o dorso pardo oliváceos, enquanto que o topo da sua cabeça e suas asas são na cor ferrugínea. As penas da sua garganta são cinzas e as bases das penas desse local são pretas. Na fase jovem, essa ave não possui a cor ferrugem no topo da sua cabeça e em suas asas. Não existem subespécies reconhecidas até este momento. O seu principal alimento são os artrópodes que encontra na vegetação quando está a forragear nos ramos baixos. Em alguns poucos casos também pode ser encontrado forrageando no solo. Esse pássaro faz o seu ninho, que é um amontoado de gravetos, no interior de moitas. O ninho tem um formato alongado e a abertura fica na lateral, sendo uma espécie de túnel que conduz até a parte principal. Lá é onde fica o local que a fêmea irá fazer a postura. Ela irá forrar com materiais como ramos e casca de ovos. São postos entre 3 a 4 ovos por postura e eles são de cor creme. A incubação e os cuidados com os filhotes são responsabilidade de ambos os pais, assim como acontece com as demais aves dessa família. Acesse o link na descrição do vídeo para maiores detalhes e fotos. Inscreva-se em nosso canal para receber mais dicas e informações sobre pássaros. Aproveite também para curtir e compartilhar este vídeo com os seus amigos. O João Tenenem possui o nome científico de Synallaxis spixi e é uma ave da família Furnariidae. Essa ave sul-americana também é conhecida como João Tiriri, Bentereré, Sete Panelinha, Bentereré e Guamperiri, além de Species Spinetae em inglês. Seu estado de conservação é um pouco preocupante, no entanto, devido ao avanço do desmatamento, vem aumentando com o tempo. No Brasil esse pássaro corre desde o centro-sul da Bahia até o Rio Grande do Sul, passando por outros estados como Minas Gerais e Espírito Santo. Ele ocorre também na Argentina, Paraguai e Uruguai. Esta ave que costuma habitar as bordas da mata, áreas arbustivas, campos e também em capoeiras localizadas em áreas menos elevadas. Possui hábito de empoleira-se em locais abertos apenas para cantar. Espécie sem dimorfismo sexual, ou seja, não é possível distinguir macho e fêmea com facilidade. O João Tenenem mede cerca de 16 centímetros e pesa em média 13 gramas. Apresenta cauda e o dorso pardo oliváceos, enquanto que o topo da sua cabeça e suas asas são na cor ferrugínea. As penas da sua garganta são cinzas e as bases das penas desse local são pretas. Na fase jovem, essa ave não possui a cor ferrugem no topo da sua cabeça e em suas asas. Não existem subespécies reconhecidas até este momento. O seu principal alimento são os artrópodes que encontra na vegetação quando está a forragear nos ramos baixos. Em alguns poucos casos também pode ser encontrado forrageando no solo. Esse pássaro faz o seu ninho, que é um amontoado de gravetos, no interior de moitas. O ninho tem um formato alongado e a abertura fica na lateral, sendo uma espécie de túnel que conduz até a parte principal. Lá é onde fica o local que a fêmea irá fazer a postura.
Ela irá forrar com materiais como ramos e casca de ovos. São postos entre 3 a 4 ovos por postura e eles são de cor creme. A incubação e os cuidados com os filhotes são responsabilidade de ambos os pais, assim como acontece com as demais aves dessa família. Acesse o link na descrição do vídeo para maiores detalhes e fotos. Inscreva-se em nosso canal para receber mais dicas e informações sobre pássaros. Aproveite também para curtir e compartilhar este vídeo com seus amigos. O João Tenenem possui o nome científico de Sinalaxis pixie e é uma ave da família Furnariidae. Essa ave sul-americana também é conhecida como João Tiriri, Bentereré, Sete Panelinha, Bentereré e Guamperiri, além de Species Spinetae em inglês. Seu estado de conservação é um pouco preocupante, no entanto, devido ao avanço do desmatamento, vem aumentando com o tempo. No Brasil esse pássaro corre desde o centro-sul da Bahia até o Rio Grande do Sul, passando por outros estados como Minas Gerais e Espírito Santo. Ele ocorre também na Argentina, Paraguai e Uruguai. Esta ave que costuma habitar as bordas da mata, áreas arbustivas, campos e também em capoeiras localizadas em áreas menos elevadas. Possui hábito de empoleira-se em locais abertos apenas para cantar. Espécie sem dimorfismo sexual, ou seja, não é possível distinguir macho e